E aí, turmada, tudo beleza? Espero que sim, hein? Bom, hoje estamos aqui para mais um vídeo do canal. Estamos no quintal de casa, porque hoje é domingão é dia de ficar de boa. Chega de serviçaiada, deixa eu me ajeitar melhor aqui na frente da câmera. E é isso aí, bora começar o vídeo. O cenário aqui tá um pouquinho diferente, mas pelas madeiras ali dá para saber, né? Tô aqui no meliponário, que é a casinha das abelhas. Coloquei o celular aqui em cima de uma caixinha de abelha e ela tá segurando o celular para mim, para o vídeo não ficar muito chacoalhando, muito tremendo. E hoje eu vou gravar um vídeo legal. Eu vi aí nos comentários bastante gente perguntando um pouco da minha história, de onde que eu vim, como é que eu aprendi a gostar dessas coisas. Um comentário aí sobre como que eu comecei a gostar lá do sertão, lá do mato. Aí tem comentário como que eu aprendi sobre as plantas. Tem gente que perguntou como que eu aprendi a gostar dos animais, tá? Então eu vou fazer um apanhado geral e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, né? Vamos do começo. Só para posicionar vocês antes da gente começar 100% o vídeo. Hoje tá um clima mais ou menos nublado, tá querendo chover, mas parece que a chuva não vem tão cedo. O tempo tá fechado, tá fechando, mas como vocês podem ver aqui atrás, tem hora que sai um pouco de sol, tem hora que o sol vai embora, as nuvens aparecem e tal. Então tá um dia mais ou menos, um dia café com leite aí, vamos dizer assim. Tem hora que o sol tá dominante e tem hora que as nuvens tomam conta de tudo. E o clima tá ameno. Dá pra ficar de boa sem blusa, mas eu gosto de usar blusa. Então não tá nem frio e também não tá nem calor. Vamos começar do começo. Como que eu aprendi a gostar da natureza, dos animais, das plantas e assim por diante? Tudo começou quando eu nasci. Quando eu nasci eu não lembro, né? Ninguém lembra quando nasceu. Vocês lembram do dia que vocês nasceram? Acho que ninguém lembra. Deve ter alguém que lembre, mas é estranho. Eu nasci numa região aqui próxima à minha cidade, que era rodeada pelo sertão. Era próximo, vocês já devem ter ouvido falar, ou se não ouviu falar, pesquisa aí no Google, na internet rapidinho, Parque Estadual Intervales. Calma, não nasci lá não, mas é numa região que é circundante ali daquela região. Era bem tomado de sertão. Na região era um bairro chamado de Ouro Fino. Quando eu nasci foi por ali, quer dizer, foi aqui na cidade de Capão Bonito, que é onde eu moro, porém minha infância até ali aproximadamente uns 3 ou 4 anos de idade, talvez até 5, foi ali que tudo começou. E aquela região é a região que até hoje mora no meu coração. Ir para lá e pensar para lá faz o meu coração bater mais forte. Tem vídeo aí no canal, recentemente a gente fez uma caminhadinha para lá a pé. Quem não conferiu, vale a pena conferir. Claro que a voz está exaurida, de canseira e tudo mais, mas um vídeo legal. Para quem quiser ver como é que é um pouco lá. Infelizmente esse bairro, onde eu nasci e começou minha vida, já hoje ele já não existe mais. Uma empresa grande, uma empresa de extração de minérios, de cimento ali na região, tomou conta de tudo. Ela comprou aquelas terras, fez negócio com os moradores que moravam ali, comprou as terras deles, desapropriou alguns, a gente sabe como é que é e tal. E hoje tudo ali é patrimônio dessa empresa. Então até a entrada lá naquela região dá para entrar, mas é uma entrada proibida, tem que ter autorização e tudo mais. E infelizmente a gente já sabe o que vai acabar acontecendo, né? Se é uma área que era de mata e uma empresa de mineração comprou, infelizmente de alguma forma, não sei como, deve ter conseguido alvará e licenciamento ambiental para poder trabalhar naquela área e desmatar e cavar e extrair minério, enfim. Por um lado é extremamente negativo, né? Porque o meu sertão querido, o meu reino encantado, vai deixar de existir nos próximos anos aí. Talvez demore ou talvez seja rápido. E por outro lado, economicamente, para a região, para o país, e blá blá blá, vai gerar emprego para muitos pais de família, que aqui na região realmente é difícil emprego. Então tem os prós e tem os contras. Infelizmente para a natureza só tem contra, mas para as pessoas, enfim, tem os prós. Então a gente tem que sempre tentar contrabalancear. É triste, é muito triste, muita história vai ser apagada porque a região vai deixar de existir. Mas, por outro lado, muitas novas histórias vão começar porque muitas famílias terão sustento, os pais não precisarão trabalhar longe, trabalhar fora. A gente passou uma moto ali fazendo barulhão.
Ah, esses motoqueiros com escapamento aberto. Mas enfim, sem mais enrolações. Ali muitas histórias vão deixar de existir, mas novas histórias vão começar. Então a gente tem que sempre tentar achar o lado bom de todas as coisas, mesmo quando parece que não vai ter. Sempre tem. E então dali a gente se mudou aqui para a cidade, é a cidade que eu moro até hoje. E tá, o que uma criança aí de 0 a 4, no máximo 5 anos de idade, tem de aprender e aproveitar do sertão? Ao mesmo tempo que nada, que ainda não chegou na idade ali cognitiva de começar a assimilar as coisas, compreender alguma coisa ou outra, de fato aprender, ao mesmo tempo muita coisa. Porque essa fase inicial da vida, a mente de uma criança é meio que como uma esponja. Ela absorve tudo aquilo que ela vê, tudo aquilo que ela presencia, que ela vive, e ela extrai alguma coisa daquilo. Pode extrair o essencial, né? Porque ela ainda não tem idade da abstração, de compreender as coisas, distinguir entre uma coisa e outra. Tá. Então vamos dizer que ali naquele período foi onde foi plantada a sementinha de gostar assim da natureza, do sertão e afins. Ó, uma abelha aqui, uma manda-saia, querendo ir para a casinha dela, que eu tô aqui, né? Então a gente veio aqui para a cidade, eu comecei a crescer, me desenvolver, normal. Entrei na escola, na pré-escola, eu estudei aqui na cidade mesmo, uma escolinha chamada Balangá. E foi aí nessa escolinha que aconteceu um contato com a natureza, um contato bem assim, um contato bem contatuoso, um contato que rolou sentimento. Como que foi a cena? Estava lá eu, com meus, sei lá, 4 para 5 anos, ou 5 anos completo, não sei bem ao certo, mas disso eu lembro muito bem. Estava eu brincando com meus boizinhos na areia da pré-escola. Pré-escola a gente vai para brincar mesmo quando a gente é criança. Estava brincando com os meus boizinhos lá na areia e de repente veio um coleguinha. Um coleguinha estava brincando por ali também, ele estava correndo já, dando algumas voltas. Ele veio, pegou um punhadinho daquela areia que estava ali, que eu estava brincando com os meus boizinhos, olhou para cima e jogou aquela areia. Até aí tudo bem, né? Só que em cima, onde ele jogou aquela areia, tinha uma tora de uma caixa de vespa. Sabe aquelas vespas tatu? Se o vídeo tivesse como editar aqui, eu colocava aqui no insert a foto. Mas pesquisa aí depois, vespa tatu. Ele jogou lá, pegou assim um pouco de areia, jogou lá e saiu correndo. O manezão aqui, que tava lá brincando com os boizinhos, pi, 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 eu não vi o que estava acontecendo. Eu só senti o que estava acontecendo. Imagina, você jogar areia numa caixa de vespa, o que acontece? O óbvio, né? As vespas vão atacar quem tiver por perto, porque elas vão defender a casinha delas. Eu tava lá, criancinha, tá? Levei várias ferroadas e nessa época eu descobri que eu tinha alergia, né? A histamina do meu organismo, ela, quando em contato com algum tipo de toxina dos insetos ou qualquer outra, ela tem uma reação alérgica. E foi aí que eu descobri. Mas tá, não morri, foi uma experiência, eu já nem lembro mais se doeu muito, se não doeu nada e tal. E vida que segue. Passamos, inclusive esse coleguinha é meu amigo até os dias de hoje, a gente é muito amigo, não influenciou em nada, pelo contrário, é uma lembrança que a gente tem pra gente caçoar um do outro quando se encontra. E vida que segue, eu cresci, né, completei meus 6, 7 anos de idade, entrei para a escola fundamental, normal, e lá a gente tinha acesso a um material que tinha aqui na região de uma outra empresa parecida com aquela que eu falei lá. Sabe aquela empresa que conseguiu alvará para desmatar tudo e fazer negócio? Então, tinha uma outra empresa que aqui, né, na minha região mesmo, há muitos anos já tinha conseguido desmatar uma grande área de mata e para plantio de eucalipto. Eu acho que aí na sua cidade, em sua região, deve ter, porque o eucalipto hoje em dia virou uma coisa comum, a gente vê em tudo quanto é lugar. Só que essa empresa ela plantava muito eucalipto em todo o entorno aqui da cidade, da região. E essa empresa ela tinha um trabalho social, que eu considero que era muito bom, era muito legal. Talvez muitos, assim como eu, aprenderam a gostar dessas coisas por causa das atividades que essa empresa tinha. O que ela fazia? Como era uma empresa de celulose e papel, que plantava eucalipto, eles desenvolveram uma espécie de jornalzinho da empresa, que eles chamavam aqui de jornaleco, ou jornal do eco. Acho que o barulho do vento vai atrapalhar um pouco, mas acho que eu vou continuar falando para
colocar a mão aqui para interromper um pouco o vento. E se ventar eu coloco a mão aqui, pessoal, então não estranha, é só para o barulho do vento não bater no microfone do celular e atrapalhar. E essa empresa de jornal, não, empresa de celulose que plantava eucalipto, eles fabricavam esse jornalzinho chamado Jornaleco. E o conteúdo desse Jornaleco, não sei se vocês também já tiveram acesso a algo parecido com isso, era assim, era basicamente tinha um mascote que era um macaco chamado Leleco. Ô Alex, você tá assistindo aí, tem esse apelido? Na hora que você me contou esse apelido, eu lembrei na hora do Jornaleco e do macaquinho Leleco lá. Uma coincidência. E aí, esse macaquinho Leleco, ele contava como que era a vida dele como um animalzinho na natureza. Ele tinha os amiguinhos dele lá, o tamanduá, a paca, a capivara, a onça e outros animais que viviam ali na região que ele morava. E contava algumas histórias assim, de como que era a natureza, os mistérios da natureza, os cantos das aves, como que era o dia a dia deles sendo animais, e como que a gente, como humano, poderia fazer a nossa parte para ajudar os animais. Enfim, era um jornalzinho, um material muito legal. Tinha a Semana do Meio Ambiente, tinha fotos de alguns animais que lá na empresa, lá na reserva de eucaliptos apareciam. Então era uma coisa muito legal para quem é criança. Imagina a criança ter acesso a essa didática da natureza e tal, ver os animais e imaginar como eles vivem. Nossa, para mim aquilo era... Aí, como essa empresa tinha esse trabalho social, eles começaram a desenvolver, a trabalhar isso com as escolas de uma forma mais efetiva, mais contundente. E aí as escolas começaram a fazer as excursões e levar as crianças para lá na empresa, na sede da empresa. E era muito legal, a gente chegava lá, tomava um café da manhã, comer é sempre bom, tomava um café da manhã, comia um pãozinho e tal, e aprendia, ouvia algumas palestras que tinham lá e tal, isso era muito legal. Primeiro que é legal para a criança sair da rotina da escola, do dia a dia, aquela lição e não sei o que. A criança não gosta disso, a criança gosta de curiosidade, né? De sair fora e ver coisa nova e ver coisa diferente. E a gente não era diferente, a gente gostava disso aí também. Aí chegava lá, tinha um lugar lá que ficavam os animais empalhados. Por um lado é triste, que foram animais que infelizmente morreram. E lá, infelizmente, os animais que morreram eram por culpa dos homens. Mas esses animais, eles tinham um taxidermista que ele ia lá e empalhava os animais. Esses animais ficavam expostos para a criançada das escolas ir lá e conhecer. Que é uma forma legal da criança conhecer. Por exemplo, lá tinha uma onça, uma bruta de uma onça lá empalhada, aquele bichão imponente. Colocaram ele em cima de um troncão de árvore assim, aquela coisa mais linda. Quando que uma criança, uma pessoa qualquer ia ter acesso a ver uma onça, verdadeira, uma onça mesmo, né? Se não fosse desse modo, a não ser que fosse um zoológico, alguma coisa assim, mas chegar de perto, poder olhar os detalhes, poder tocar. Infelizmente é um animal que morreu, porém por outro lado, para a gente poder aprender, é uma grande ferramenta. E a criançada adorava aquilo, tinha vários animais lá, podia ver, podia conhecer, podia olhar de um lado, olhar do outro, tocar. Tinha lá... Quase engoli uma abelha aqui. Tinha lá um guia que ficava encarregado de acompanhar a criançada, tirar nossas dúvidas. Poxa, isso era muito legal mesmo. E aí a gente terminava esse passeio nessa parte aí dos animais empalhados e tal, para ter um conhecimento ecológico do lugar e tal. E a gente tomava mais um cafezinho, porque comer é sempre bom. E a empresa lá, eles tinham que ter uma área de reserva legal, uma área de mata que eles tinham que preservar, eles não podiam derrubar para plantar eucalipto. E essa área de reserva legal, eles fizeram uma espécie de trilha, um circuito de trilha que você entra por um lado, atravessa toda a mata e sai pelo outro. Aí pronto, com a criança aquilo é a liberdade, você andar numa trilha, no meio da floresta, no meio da natureza, ouvindo os barulhos das águas que corriam lá próximo à mata, ouvindo os passarinhos, ouvindo as explicações do guia, falando, olha, essa aqui é uma pegada de determinado animal, esse passarinho que cantou é tal espécie, tal, olha, ali tem um ninho. Nossa, aquilo para mim era uma coisa muito legal mesmo, assim, logo nas primeiras séries, acho que do primeiro até da primeira até a quarta série, mais ou menos, a gente ia lá. E eu gostava pra caramba disso.
E quando eu estava nesse período aí da escola, eu pensava, caramba, eu já sei o que eu vou fazer da minha vida. Quando eu crescer, eu vou estudar, eu vou me formar e eu vou trabalhar nessa área. Eu quero trabalhar nessa empresa. Eu quero trabalhar nessa empresa. Quando eu crescer, eu não sei, eu vou procurar um caminho que eu vou me esforçar, vou estudar, vou batalhar. Eu quero trabalhar nessa empresa quando eu crescer. Olha quem que chegou aqui, ó. Fala, oi pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Fala. Tudo bem com vocês? Fala assim agora. Comigo tá tudo bem. Domingo tá tudo bem. Deixa eu continuar isso. Vai lá com a mãe. Vai almoçar. Já saiu a boia. O pai já vai lá almoçar também. Despede aqui do pessoal e vai lá. Fala, tchau pessoal. Tchau, pessoal. Até um outro dia. Até outro dia. Manda beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai lá. Opa, eu já vou lá também. Então, quando eu era criança, eu gostava muito dessa realidade. E um sonho que eu tinha, uma ideia que eu tinha, era que quando eu crescesse, eu ia me formar, ia estudar e ia conseguir um jeito de trabalhar nessa empresa. Porque eu queria fazer isso, eu queria também estar no meio da natureza, no meio do meio ambiente e tal, e poder ensinar para os próximos, pegar as criancinhas, igual a Madelainezinha aqui, e poder ensinar ela essa realidade, mostrar os animais, explicar um pouco como que é a vida deles, o comportamento deles, levar para fazer uma trilha, para ouvir a natureza, para sentir a natureza. E infelizmente, antes de eu crescer e poder estudar e sair fora e tal, acabou essa empresa. Ela foi vendida para uma outra empresa. É a abelha. Vai lá com a mãe lá. Opa. Só um minutinho, pessoal. Opa. Vai lá. Voltei. E antes dessa empresa, antes de eu poder crescer e poder ter idade para estudar e ir atrás de conseguir trabalhar com isso, essa empresa ela vendeu. Foi vendida para uma outra empresa maior, trocou de nome. Eles desmancharam todos esses projetos, porque a ideia deles já não era mais ter a parte social, era só ter a parte financeira. E depois essa outra empresa não deu certo, vendeu para outro. E enfim, hoje em dia nem sei mais como é que tá lá, o que tem lá, se existe ou não alguma coisa lá. Mas eu sempre gostei, isso aí fomentou o meu gosto, que eu gostasse mais. Eu fui crescendo, fui me desenvolvendo. Já voltou, é? Eu fui crescendo, fui me desenvolvendo e eu continuei gostando dessa realidade. Eu nunca deixei de gostar dessa realidade. E eu tinha ainda o objetivo de poder crescer, estudar na área, queria ser biólogo, eu queria trabalhar no meio do mato, queria trabalhar com bicho. E fui crescendo, sempre alimentando essa vontade que eu tinha, né? Cresci, passei de série, passei de ano, entrei para o ensino médio, primeiro colegial, segundo, terceiro, oitava série, lá. Cheguei lá. Falei, pronto, agora estou com idade, fiz 17 anos. E sempre gostava, eu ia pescar com meu avô no mato. Vocês já viram um vídeo do meu avô aí aqui no canal. E eu sempre gostei dessa realidade. Então eu cresci, fui trabalhar, fui estudar, consegui entrar numa faculdade de ciências biológicas, fazer licenciatura. E eu tava com muita expectativa, falei, caramba, duas flores. 2 flores? 2 flores. Tava com muita expectativa que ia entrar na faculdade e a gente ia ter aula de campo, a gente ia pegar serpentes, ia pegar sapo, ia dissecar animais, ia na floresta para coletar flores, coletar fungo e estudar. Nada disso. Você entra lá, você vai aprender primeiro a legislação a respeito da educação no Brasil. Depois você vai aprender as tendências ideológicas que a faculdade pode lhe oferecer. Depois você vai se profissionalizar para você trabalhar como professor, ou caso queira na área laboratorial. E sabe aquela decepção, aquela desilusão? Que você achava que a realidade seria uma e por fim acabou sendo outra e tal. Mas não desisti não, eu falava, não, essa faculdade aí vai me abrir as portas. Vai embora. Aqui vai me dar a base para eu poder trabalhar, na onde que eu quero, que é a realidade da natureza, do meio ambiente. Então eu vou me esforçar para isso. Me esforcei bastante, consegui me formar e tal. Porém, um ano antes de eu conseguir me formar,
eu consegui uma oportunidade de trabalhar no meio do mato. Resultado. E cuidado aí, cai, não pode pisar aí não. Aí você, não, aí você derruba as abelhinhas, não pode. Fica sentado aqui no colo do pai. Senão cai ali, ó. Tá vendo? Tá. E eu consegui a oportunidade de trabalhar no sertão com alguns amigos que estavam estudando comigo. 2 colegas que estavam estudando comigo ainda na faculdade. Não. A gente tava do quarto pro último do... Sei lá que ano que era. A gente tava... Era assim, faltava um ano para terminar a faculdade, que eu me lembre. E eles moravam lá na região deles, uma cidade vizinha aqui, que tem um parque estadual também bem grande. E eles conseguiram entrar trabalhar para uma fazenda que era do lado desse parque e tinha alguns trabalhos ambientais muito legais. Existe até hoje. Hoje em dia acho que está aberto para visitação e tudo mais. Na época era pioneiro ainda, estava começando. E me convidaram. E cara, lógico que eu aceitei. Só que caiu as pétalas da flor, né? Só que para mim aceitar essa proposta, teria que dar um passo muito grande como pessoa, já como homem, né? Eu morava com os meus pais, eu tinha 17 para 18 anos, morava ainda com os meus pais, e aceitar essa proposta iria dizer ir embora para uma outra cidade. É a cidade vizinha aqui, coisa de uns... tem que procurar mais. Coisa aí de uns 30, 40, acho que... Não, dá mais, acho que deve dar uns 40, de 50 até 70 quilômetros, mais ou menos daqui. Não é tão longe, mas assim, também não é tão perto. E para uma primeira vez que vai se sair de casa, você fica meio... né, é complicado, você é acostumado a morar com os pais, eu tinha 2 irmãs, estava acostumado com o convívio. Mas eu queria experimentar, era o que eu estudei para trabalhar, entendeu? E eu fui. Cheguei lá no bairrinho próximo onde era essa fazenda. Tinha uma casa para alugar, os meus amigos que já estavam lá, já moravam lá nesse bairro, que estudavam comigo na faculdade, me ajudaram. Eu consegui. Fui lá, fiz a entrevista, fui contratado, deu tudo certo. E a gente começou a trabalhar lá. E o trabalho lá era muito legal. A gente acordava de madrugada, entrava no ônibus da peãozada, que trabalhava na fazenda também, só que era só nós 3 que trabalhávamos no projeto ambiental. O resto da peãozada trabalhava para a fazenda lá normal. Estufas, plantação de frutas e tudo mais. E só nós 3 íamos para o rumo do sertão para trabalhar no mato. E éramos em 3, o projeto inicial seria ser um herpetólogo, que é aquela pessoa que fica responsável pelo estudo de répteis, anfíbios, tipo sapo, serpente, tartaruga, cágado e afins. E seria um outro que ficaria responsável pela parte de botânica. Lagartixa também é. Um outro que seria responsável pela parte de botânica. E na parte de botânica seria o estudo das plantas, das árvores, das plantas que poderiam ser usadas para alimento, das plantas que são alimento para os animais, das plantas medicinais, das plantas que são... Só um minutinho, pessoal. Balança ele então, pera aí. Opa. Aí, pronto. Esse também, opa. Pronto. Agora deixa o pai, que o pai tá gravando o vídeo ali. Fala com o pessoal, fala: oi pessoal. Oi pessoal, vamos jogar furinha. E então ficávamos em 3. Esse que era o herpetólogo, o que era o botânico, que ficava responsável por estudar as plantas, e um ornitólogo, que era quem ia aprender as aves da região, seus comportamentos, as aves que eram migratórias, as aves que eram residentes e afins. Éramos em 3, um herpetólogo, um botânico e um ornitólogo. Dos 3, qual que era eu? Deixa aí no comentário antes de eu responder. Qual que você acha que era eu? Pois é, eu não era o botânico, eu era o ornitólogo. Aliás, até hoje ainda sou, gosto muito das aves, dos passarinhos. Eu sou apaixonado pelas aves, pessoal. Por isso que aí na maioria dos vídeos, se vocês forem ver, dos vídeos do canal Hoje no Mato, os vídeos normais que tem edição e tudo mais, o que vocês veem de cara? Vocês veem um passarinho, né? Passa a introdução do vídeo e depois aparece uma imagem geralmente de algum passarinho. Eu gosto pra caramba de passarinhos. E a minha parte lá seria isso, estudar as aves para quando fossem... Vai lá então. Quando fossem começar aí os
os turistas visitar a fazenda, visitar a região, eu estaria lá para poder apresentar para eles os passarinhos. Eu saberia onde encontrar, onde teria algum ninho, possivelmente mais fácil de encontrar a espécie. Enfim, mas o trabalho estava cru ainda, estava começando. A gente tinha que ir lá, fazer abrir as trilhas, fazer as estruturações das trilhas. Então era muito legal, realmente muito legal mesmo. Só que eu comecei a adoecer, eu não aguentei o repuxo da rotina. Por quê? Porque a gente ainda estava estudando, né? Tinha que fazer faculdade ainda. E porque eu não estava me alimentando direito. Eu vivia basicamente da... Tá tudo aí as casinhas da Ebene. Eu me alimentava basicamente da marmita que os meus colegas levavam e quando eles podiam repartir comigo. Entendeu? Ai, tem que procurar. Agora o pai tá gravando o vídeo ali, ó. Ó o pessoal tudo olhando ali, ó. Olha lá, tá vendo? Oi, pessoal! Não! Oi, pessoal! Oi, pessoal! E aí nessa época eu comecei a adoecer, perdi muito peso. Meu peso normal na época era 70 quilos. Eu já estava com 57 quilos, se eu não me engano. Emagreci demais. E aí chegou um determinado tempo que eu falei, olha, ou eu largo mão desse negócio ou eu não vou aguentar. E eu pedi para sair. Eu acho que eu trabalhei 1 ou 2 meses no máximo que eu fiquei por lá e depois eu saí. Tem que procurar lá. E eu pedi para sair. E quando eu saí, o patrão falou, você vai se arrepender, depois talvez você não consiga outra oportunidade igual essa. E realmente até hoje eu não consegui mais. Mas também hoje eu trabalho num outro ramo que nada tem a ver com mato, nem com meio ambiente, nem com nada. Trabalho numa empresa de catálogos, de roupas, cosméticos e afins. E eu tô feliz, eu gosto do trabalho que eu faço, entendeu? Só que eu não consegui mais trabalhar na minha área. Só que naquela época eu era o ornitólogo da turma. Eu era o rapaz que ficava... Não, aqui não dá pra você descer, ó, tá cheio de bugiganga no chão. Você cai ali. Desça pelo outro lado, ó. Ali tem bastante florzinha amarelinha. Pega ali pra nós. Eu era o ornitólogo da turma, o cara que ficava responsável pelas aves, né? Por aprender, estudar o comportamento das aves e aprender sobre elas para poder ensinar isso para as outras pessoas. O que acontece? Como que eu comecei a gostar? Como que eu comecei a gostar das plantas? Olha que legal isso daqui, ó. Um filhotinho, um melãozinho. Como que eu aprendi a gostar das plantas? Bastante tempo já tinha se passado, eu já estava trabalhando nesse trabalho que eu tô agora. E eu comecei a me interessar pela questão de sobrevivência, sobrevivencialismo e tal. Eu sempre gostei de fazer trilhas, sempre gostei de andar no meio do mato. Só que eu só fazia as trilhas, eu andava no mato, entrava de um lugar, saía pelo outro e acabou. E eu comecei a ver conteúdo sobre bushcraft, sobrevivência e tal, e comecei a me ligar que... Isso aqui é um filhotinho de melão de São Caetano. Olha aqui, pessoal, ela tá perguntando, ela achou aqui. Ó, é um filhotinho, ele não tá maduro ainda, ele tá começando a amadurecer. E eu comecei a me interessar por isso. Que eu poderia... Que pessoal? Tá mostrando aí. Você vai tomar o meu lugar aqui no canal, é? É nada, é ruim. E eu comecei a perceber que existiam... Dá aqui pra mim. Que existiam recursos ali durante aquela trilha que eu poderia usar. E dentre esses recursos estavam as plantas medicinais, as plantas que poderiam ser usadas como plantas comestíveis, entendeu? E eu comecei a gostar. Aí agora você tem 2. E eu comecei a gostar muito disso. Comecei a me interessar assim de uma forma que... Comecei a me interessar assim de uma forma que eu poderia usar isso não só para mim, mas poderia ensinar isso para as pessoas de uma certa forma. E como eu poderia ensinar, e eu tinha uma formação que era voltada para o ramo acadêmico, a minha esposa veio pegar a gordinha aqui para levar para almoçar. E ela não quer ir não, quer ficar aqui comigo. Tchau! Daqui a pouco eu vou lá com vocês. Tchau! Ela deixou o lacinho aqui no meu braço. E eu poderia usar isso para ensinar para as pessoas de alguma forma. E aí eu comecei a pesquisar mais e aprender mais, e aí pronto. Quando eu comecei a aprender e comecei a aplicar, uma coisa é você aprender a teoria, determinada planta você pode comer e vai fazer isso, isso e isso, tá, isso é teoria.
Aí na internet aí tá cheio de artigos científicos, tem vídeos igual os meus, talvez canais maiores e melhores que explicam com mais detalhamento e tal. E se você for parar para pensar, é muito rico em instruções e informações na parte teórica. Mas dessas pessoas que falam na parte teórica, quantos usam realmente na prática? Eu falei, não, eu tenho que experimentar na prática mesmo, eu quero ver se isso realmente funciona. Comecei a usar para mim, comecei a tomar chás que eu não tomava, comecei a fazer receitas que eu não fazia. E aí pronto, comecei a ter os resultados que realmente falava lá. Falei, caramba, então é verdade. Eu achava que assim, quando falava que chá era bom para curar alguma coisa ou outra, não, isso é coisa dos mais antigos, eles que não gostavam de tomar injeção, né? Tinha medo de tomar injeção, não gostava de tomar remédio, que é ruim mesmo. Então eles faziam chá para disfarçar só. Continuava lá com dor ou com alguma doença, mas se recusava a ir no médico. E não é isso, é verdade, funciona mesmo. Claro que não dispensa, né, de forma nenhuma a questão do médico e tal, sempre recomendado ir ao médico. Mas se as plantas podem realmente ajudar, por que a gente não vai usar, caramba? Dá para usar e é bom. Então eu comecei a perceber isso. E aí eu comecei a gostar mesmo, comecei a procurar mais e fui me surpreendendo com o quanto de coisa, quanto de recurso na parte das plantas assim que a gente tem no quintal da casa da gente mesmo. Não importa se você mora na cidade grande, na cidade pequena, num centro urbano ou na zona rural, tem planta em tudo quanto é lugar. Tem planta, não importa, você pode estar lá na grande São Paulo, em algum lugar lá você vai ver planta. Talvez você não veja no quintal da sua casa propriamente dito, porque talvez seja tudo acimentado, seja aquela selva de pedra. Mas se você sair andar uma ou duas ruas, você vai ver planta. Pode ser planta espontânea, que nasceu ali na calçada, que nasceu ali no cantinho do muro, na trinca do cimento. Mas pode ser planta que alguém plantou, uma planta ornamental, uma flor, uma orquídea, alguma coisa assim. E todas elas têm alguma serventia. Todas elas têm alguma função. E aí a coisa muda de figura. Se você já gosta, né, no meu caso, se você já é uma pessoa que gosta da natureza, dos animais, do meio ambiente, de um modo geral, parece que abre um novo leque de possibilidades na sua frente quando você começa a aprender sobre as plantas. Parece que as plantas são um complemento, vamos dizer assim, um complemento do que faltava. Sabe, quando você começa a observar os animais, começa a gostar deles, você começa a entender os comportamentos e tal, mas o que dá sustentação para eles existirem e serem assim? Qual que é o recurso básico? São as plantas e a água, claro. E aí pronto, aí você começa a se encantar. No meu caso, comecei a me encantar e falei, caramba, eu preciso compartilhar isso com alguém. Eu já tinha aqui o canal no YouTube.